Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou estar fazendo uma bolachinha aqui caseira, né, pra gente tomar um café. E eu vou aproveitar aqui que eu já vou estar fazendo e vou gravar pra vocês. Eu vou estar mostrando aqui os ingredientes, né, que eu vou estar utilizando aqui nessa receita. É uma receita que eu já tenho ela, acho que há mais de 20 anos. Aprendi a fazer ela há muitos anos mesmo. Foi a Maria, né, minha ex-sogra que me ensinou, que me deu essa receita e me ensinou há muitos anos atrás. E depois disso foi minha receita assim preferida de bolacha, é a que eu sempre uso, sempre que eu vou fazer bolachinha caseira, é essa receita que eu uso. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os ingredientes e vou estar amassando aqui a bolacha junto com vocês. Então eu vou começar aqui colocando 3 ovos, os ovos inteiros. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Eu tenho aqui manteiga, mas vocês podem estar usando aí também margarina, que eu vou colocar aqui 2 colheres. Eu tô fazendo, gente, com leite, mas se vocês tiverem nata de leite, pode estar usando nata também. Então aqui, ó, a gente vai dar aqui uma leve desmanchada nesses ovos, né? E já vou vir aqui com leite. Eu tenho aqui 1 xícara de chá de leite. Vou vir aqui também com o açúcar, também tem 1 xícara de chá de açúcar. Quem preferir ela assim, um pouco menos doce, né, pode estar usando 1 xícara mais rasa. Então a gente coloca isso aqui, dá uma mexida, né, uma misturadinha aqui. Eu tô misturando com essa colher mesmo, que eu já tô medindo aqui as coisas, mas quem quiser já ir mexendo aí com o fouet ou com a mão, alguma coisa assim, tanto faz, o importante é estar misturando essas coisas aqui. Eu tenho aqui também, esse aqui é opcional, gente, foi eu que acrescentei a receita, é coco ralado. Esse coco ralado é aquele coco desidratado mesmo de saquinho que a gente compra, né, no mercado, e ele é sem açúcar. Quem preferir aí mais docinha, pode colocar com açúcar. Eu gosto de usar esse sem açúcar para não ficar muito doce, né, depois a bolacha, a minha receita não alterar o açúcar aí. Já colocado esses ingredientes aqui, nós vamos vir com a farinha de trigo. A minha farinha de trigo, gente, eu nem coloquei, assim, vou usar direto do pacote, porque a gente não tem medida, a gente vai colocando e amassando. A gente vai colocar essa farinha de trigo e vai amassando até dar o ponto. Agora aqui, gente, com as mãos limpas a gente vai amassar, porque aqui não tem como agora. Quem não tiver aí uma batedeira forte, né, para bater massa pesada, tem que amassar com as mãos mesmo. Aqui eu coloquei um pouco de farinha e eu dei aqui uma sacudida na minha vasilha que eu tô amassando aqui na minha bacia. E aí eu já vou vir aqui também com o fermento em pó. Eu tô usando aqui 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Na receita original que ela me passou, a gente usa 2 colheres de fermento em pó. Porém, eu gosto de usar 1 só, para não ficar aquelas bolachas muito gordas, muito assim, muito grande, né? Eu prefiro com menos fermento. Então isso aí é uma coisa que vai de cada um. Quem quiser colocar aí 2 colheres de fermento também vai dar super certo. A única coisa é que a bolachinha de vocês vai crescer mais. Então eu prefiro com 1 colher só, para ela não ficar assim, para ela ficar mais fininha, né? Digamos assim. Então agora, gente, não tem como. Aqui a gente vai ter que amassar com as mãos mesmo. Então, com as mãos limpas aí, se alguém for fazer aí para vender, né? Legal aí que use uma luva aí própria para culinária. Como aqui eu tô fazendo para casa mesmo, eu tô com as minhas mãos limpas, então eu não tô usando luva. Aí eu vou amassar tudo aqui até agregar bem aqui os ingredientes, né? Até a farinha misturar bem, fica uma massa bem homogênea. Depois que fica uma massa lisa e homogênea aqui, a gente vai amassando e vai vendo a quantidade de farinha de trigo. Não tem como saber a quantidade certa, né? Porque também varia muito conforme o tamanho dos ovos. Às vezes aí na hora de colocar o leite, às vezes a gente mede 1 xícara, mas acaba passando um pouquinho, né? Então assim, a farinha de trigo a gente vai colocando e vai amassando. Vocês me desculpem aí, gente, tá balançando aí, é porque
esse suporte que eu tô usando para gravar aqui, ele é fixado na mesa, né? Então, conforme eu vou amassando aqui, vai balançando um pouquinho aí. Espero que não atrapalhe muito o vídeo. A gente vai amassar, gente, o ideal aqui de colocar farinha é até parar de grudar na mão. Depois que a massa, olha, ela ainda tá agarrando na mão um pouquinho, então a gente vai colocar mais um pouquinho de farinha. E é isso, a gente vai colocando farinha e amassando. Eu vou amassar aqui, vou terminar de amassar e depois eu mostro pra vocês como que ficou. Aqui a minha, eu vou usar um pouco menos de 1 quilo de farinha. Tá sobrando um tanto bom ali no fundo ainda. Então, a gente não chega a usar 1 quilo completo. Aqui eu já terminei de amassar. Já ficou assim, olha, ele já não gruda, a massa já não gruda mais na mão, né? O ideal é isso, que a massa, que ela fique uma massa assim, olha, macia, porém que ela não grude nas mãos, ó. Ela tá bem macia, mas quando eu for enrolar as bolachinhas, né, ela não vai estar agarrando na minha mão, olha. O ideal é que a massa fique assim. A gente não pode botar muita farinha de trigo, porque senão a massa fica muito dura e aí as bolachinhas não vão ficar legal. Então, eu venho aqui, olha. Aqui, gente, na hora de enrolar, a gente vai... Cada um gosta de fazer de um tamanho, né? Então, a gente vai tirar aí uma porção de massa para fazer proporcional ao tamanho aí que a gente goste, né? Então, quem preferir fazer aí as bolachas maiores, pode estar tirando uma quantidade maior de massa. Quem quiser também, né, enrolar aí numa bancada, numa mesa... Eu enrolo aqui na mão mesmo, olha, a gente faz ela torcidinha assim, e aí depois eu emendo as pontinhas, aí eu venho aqui no açúcar, olha, deixo uma vasilhinha com açúcar do lado, e eu só dou uma molhadinha, uma reladinha nela aqui no açúcar, e coloco lá na minha assadeira. Eu coloquei aqui um pouco de farinha de trigo nessa assadeira, para não ter perigo das bolachinhas agarrar no fundo, né, depois na hora que assarem, elas não ficam agarrando. Fica difícil de soltar. Então eu polvilhei só com farinha de trigo, não tá untada assim igual a gente vai fazer bolo não. É só farinha de trigo mesmo. Aí então a gente faz, né, aqui os rolinhos, dá uma torcidinha, olha, e vem aqui, emenda a pontinha e molha no açúcar. Eu gosto de fazer desse tamanho assim um pouco menor, porque depois ela vai crescer, né? Porque a gente colocou aqui 1 colher de fermento em pó. Então, ela vai crescer um pouquinho e quando ela crescer um pouquinho, ela vai dobrar praticamente de tamanho. Então, eu gosto de estar fazendo assim, tamanhos menores aqui na hora de enrolar, porque depois, automaticamente, depois de assada, ela vai crescer. Aqui, gente, eu tô enrolando desse tamanho, desse formato, mas como eu já falei, vocês podem enrolar, né, de tamanhos maiores ou menores. E também vocês podem fazer de outro formato, né? Eu tô fazendo nesse formato aqui, eu gosto de fazer todas no mesmo formato, assim, no formato bem padrão mesmo. Mas quem quiser fazer aí de formato diferente também, se você quiser acrescentar na massa também baunilha, alguma outra coisa aí. Às vezes também você pode, para quem gosta de canela em pó, né? Pode colocar canela em pó no açúcar, misturar um pouco de açúcar com canela em pó também, para estar molhando as bolachinhas, que fica bem gostoso também. Então, eu já mostrei para vocês aqui, né, como é que eu enrolo. Eu vou terminar de enrolar. Depois que eu enrolar todas, eu volto para mostrar. E depois que eu enrolar e assar, né, eu volto e mostro para vocês aí. Então, eu vou fazer isso com todas elas e depois a gente volta. Gente, aqui, voltando rapidinho aqui, só pra falar pra vocês que eu esqueci de falar, né? Que aqui, ó, a gente tem que manter uma distância. Eu tô mantendo uma distância de 1 dedo, mais ou menos, né? De distância uma da outra, pra quando elas crescerem, elas não emendar uma na outra. Então, o ideal é que a gente deixe um espacinho de uma pra outra, pra dar espaço pra elas tá crescendo aí na hora de assar, né? Aqui eu já terminei, né, de encher essa forma aqui. Então, já vou colocar essa assadeira no forno para assar.
Enquanto essa vai assando, eu vou enrolar esse restante aqui, colocar em outra forma. Depois que assar, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Tempo de forno também, gente, eu não vou passar aqui porque depende muito da temperatura do forno, né, da qualidade aí do forno que vocês vão estar usando. Então eu não vou passar, e também depende muito, assim, se você prefere ela mais branquinha, mais douradinha. Isso aí, então, fica a critério de cada um. Pronto, gente, já assou aqui, renderam essas duas assadeiras aqui, né? Como vocês viram aí na hora que tava amassando, a gente não chega a usar 1 quilo de farinha de trigo, né? Sobra bastante no pacotinho. Então, assim, essa quantidade aqui que eu amassei, rendeu tudo isso aqui. Agora, se vocês quiserem dobrar a receita, né? Fazer em quantidade maior, também dá certo. Aqui, ó, elas ficam soltinhas. Quando a gente tira elas do forno, a gente só vem com o dedo assim, ó, dando uma mexidinha e ela solta todo. Por conta da farinha de trigo, né? Que a gente colocou aqui. Aí elas ficam soltinhas. Aí, olha, embaixo assim, ó, às vezes ela fica com um pouquinho da farinha, mas aqui a gente só passa o dedo assim, ela já tira o excesso, não atrapalha em nada. Fica muito gostoso. Elas ficam sequinhas. Olha, elas ficam sequinhas, porém macia. Olha, dentro aqui ela tá bem macia, a textura dela por dentro é bem macinha. E elas ficam assim, sequinhas e macias. Eu já faço há muitos anos essa receita, né? Então, assim, é uma receita que vocês podem fazer aí tranquilos, que vai dar super certo. Não tem perigo de fazer e dar errado, né? Quem não quiser que ela fique assim sequinha, pode estar guardando elas um pouquinho, quando elas estiverem assim um pouco morna, né? Um pouco quente ainda. E aí, se você colocar ela numa bacia, numa vasilha assim com tampa, né? E coloca um guardanapo de papel em cima e vem e tampa ela vai ficar abafada e ela vai ficar bem macia. Depois você tira o guardanapo, descarta ele, que ele vai estar úmido, né? Por conta do calor. E ela vai ficar bem macia, não vai ficar assim sequinha. Eu gosto assim mais sequinha, igual eu mostrei pra vocês, ela tá sequinha por fora e tá macia por dentro. Então, aqui eu já vou guardar toda aqui pra mim estar armazenando, né? E aqui dá pra bastante dias aqui em casa. Então, fica aí essa dica dessa receita bacana aí pra vocês do dia a dia, né? É uma receita prática, bem fácil de fazer, como eu já falei pra vocês aí, pode estar acrescentando. Quem quiser fazer ela recheada com goiabada também, eu já fiz. Você enrola ela de outro jeito, né? E recheia com goiabada, fica legal também, eu já fiz, dá super certo. Fica aí essas variações com goiabada, com coco, com baunilha. Então, né, pode colocar canela também, se você quiser, quem gostar, né? Também, se tiver alguma outra sugestão aí, pode deixar pra mim nos comentários. E é isso, gente. Vou terminando por aqui. Eu só quis gravar pra mostrar pra vocês e deixar registrado aqui, que é uma receita boa, prática, fácil de estar fazendo, né? E é uma receita que eu sempre faço no meu dia a dia, então eu quis trazer aqui pro canal. Então é isso, gente. Espero que gostem. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.